Olá! Hoje vamos falar então sobre a adoção de crianças e adolescentes. Vamos ter uma aula completa sobre a colocação em família substituta sob a modalidade de adoção. Primeiramente, é importante a gente entender o conceito de adoção, o conceito da adoção. A adoção possui dois sentidos importantes, um formal e o outro de cunho moral. Dentro desse sentido formal, a adoção é uma modalidade de medida de proteção para a colocação de criança ou adolescente em uma família substituta, gerando então os vínculos jurídicos da filiação. Então, a adoção é uma medida de proteção que vai gerar, então, esses vínculos jurídicos com a família substituta. Por isso que ela tem esse sentido formal. Para o Estatuto, a adoção nada mais é do que uma medida de proteção. Criança e adolescente não conseguiram ser reintegradas na sua família de origem e, por isso, então, estão sendo encaminhadas para colocação em família substituta, que é uma medida excepcional para o Estatuto. E dentro desse sentido formal, então, de ser uma medida de proteção, de colocação em família substituta, de todas as formas que a gente tem de colocação de criança e adolescente em família substituta, ou seja, guarda, tutela ou adoção, a adoção é a mais completa de todas, porque ela traz para a família substituta os atributos do poder familiar. A guarda e a tutela não possuem os atributos do poder familiar, então somente na adoção que vai se restituir. Por quê? Criança e adolescente que são colocados em família substituta sob a modalidade de adoção é porque os pais perderam o poder familiar. E só pai e mãe que podem ter poder familiar. Na adoção, a gente gera o quê? Os vínculos jurídicos da filiação. E por isso que então se restabelece o poder familiar agora então para essa nova família substituta. E claro, além desse sentido formal, né, de ser uma medida de proteção para colocação em família substituta e gerando esses vínculos jurídicos e todos os seus efeitos, ela também tem um sentido moral. Esse sentido moral é com relação à garantia de direitos. Porque a gente está, então, trazendo para as crianças e para os adolescentes o direito à convivência familiar. Então, ela vai se tornar um novo membro para essa família e vai se tornar filho para todos os fins. Então, a gente está procurando uma família para a criança ou para o adolescente, e não ao contrário. Não é uma criança ou um adolescente, um filho para uma família, porque aqui a gente fala do melhor interesse. O melhor interesse é o da criança e adolescente. Então, a gente vai ver qual é a família que mais vai trazer a ideia de um desenvolvimento integral e saudável que garanta todos os direitos fundamentais da criança e adolescente para colocá-la, então, numa família substituta. Mas ela tem esse cunho moral em decorrência, então, dessa garantia de direitos que traz para a criança e para o adolescente. Quando a gente fala dos adultos, então, que pretendem a adoção, é muito importante a gente quebrar alguns paradigmas, especialmente da adoção como algo subsidiário, ou seja, caso não se consiga filho biológico de nenhuma maneira, ou nem pelas relações sexuais ou inseminação, enfim, aí que se passa para a adoção. A gente tem que romper com essa ideia, a gente tem que quebrar com esses paradigmas, porque a adoção, ela não é a última das formas, então, para se ter um filho ou uma filha. Ela é uma das formas. E a gente mudando essa visão social, a gente muda também a forma com que a adoção é tratada, agilidade em filas e etc. Bom, a adoção possui algumas características e as principais são, primeiro, que ela é excepcional. Só vai se colocar criança e adolescente em família substituta sob a modalidade de adoção quando tiver sido esgotado todas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família de origem. Então, ela é uma medida excepcional, principalmente em decorrência dessa geração de vínculos jurídicos. Ela é irrevogável, então, assim, uma vez que se atribui a condição de filho àquela criança ou àquele adolescente, vai se dar a ele, ou a essa criança ou esse adolescente, todos os mesmos direitos, todos os mesmos deveres, inclusive, né, ao novo pai, à nova mãe, ou só um, ou só outro, ou os dois, enfim, inclusive os sucessórios. Então, vai se desligar completamente a criança ou adolescente dos vínculos jurídicos familiares anteriores e vai se criar esses novos vínculos jurídicos, somente ressalvando
os impedimentos matrimoniais, né? Porque apesar de se cancelar aquele registro, né? Segue então as mesmas vinculações biológicas e aí gera um incesto, certo? Então esses impedimentos matrimoniais ainda seguem e só vai se descobrir isso se tiver acesso ao inteiro teor da certidão de nascimento da criança ou do adolescente, ou quando essa pessoa já virar adulta, né, e tiver acesso, então, aos seus documentos. Mas ela é irrevogável, porque atribui a condição de filho. E filho é filho, né? Filho a gente não se desfaz, filho a gente não simplesmente entrega, então, há toda uma responsabilidade e gera, então, também o poder familiar, que traz o dever de guarda, educação, sustento, enfim, todos os cuidados para com os filhos, com a pessoa dos filhos. Ela é personalíssima porque ela não admite que a adoção não admite que seja feita através de procuração. O que se entende? Se a pessoa não tem tempo nem para fazer o procedimento da adoção, né, passar para todas as etapas, ela também não vai ter com relação ao próprio cuidado da criança e adolescente. Então, ela tem que ser personalíssima. A pessoa que pretende a adoção tem sim que estar presente em todos os atos, enfim, então é vedada através de procuração. E ela possui também outra principal característica de ser formal. O vínculo da adoção, ela vai se constituir por sentença judicial, então há toda uma formalidade, há todo um procedimento que tem que ser feito para que seja, então, formalizado o vínculo da adoção. Então, não se simplesmente entrega a criança ou adolescente para outra pessoa, certo? A adoção precisa passar pelo procedimento formal, precisa passar, em regra, por todas as etapas, habilitação, estágio de convivência, todo o procedimento judicial, enfim. Então, essa é a regra geral. Quem que possui, então, legitimidade para adotar? Quem que pode adotar? Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Essa é a única regra que o Estatuto traz, que podem adotar as pessoas maiores de 18 anos, independente do seu estado civil. Então, não há nenhum tipo de restrição relativa à idade, aqui tem um pequeno parênteses que a gente vai fazer depois, a sexo, a cor, a religião, situação financeira, preferência sexual e etc. Então, nada disso pode ser usado pelo legislador para impedir aos pretendentes à adoção de estarem, então, passando pelo procedimento e adotarem uma criança ou um adolescente. A regra é ser pessoa maior de 18 anos, independente do estado civil. E por isso que eu falei da ressalva aqui com relação à idade, né? Que precisa ter mais de 18 anos para estar, então, adotando criança ou adolescente e pessoa independer do estado civil. O que acontece? Qual é a única restrição de idade com relação ao pretendente e ao adotando? A lei traz que eles devem ser pelo menos 16 anos de experiência, para que se constitua realmente aquele vínculo de paternidade, maternidade e filiação. Você pode adotar, então, no máximo, uma criança com até 2 anos. Uma pessoa com 20 anos pode adotar, então, até no máximo, uma pessoa com até 4 anos. Então, essa é a diferença, esse é o requisito, 16 anos de diferença para fazer a adoção. Por esse motivo, que a gente tem que criar, então, esse vínculo de filiação, e se a idade for muito próxima, por exemplo, uma pessoa de 18 anos adotando uma de 17, não vai se gerar esse vínculo de paternidade, maternidade, mas sim de irmandade ou amizade, enfim, em decorrência da idade próxima. Então é isso. Quem pode adotar são os maiores de 18 anos, podem adotar criança ou adolescente, independente do estado civil. E a única questão ali com relação à idade é que tem essa diferença obrigatória de ter 16 anos de diferença entre adotante e adotando, com relação a essa necessidade de criar o vínculo da filiação. Quando a gente fala no Estatuto da Criança e do Adolescente que vai ser para pessoas que são legítimos de adotar, pessoas com mais de 18 anos, independente do estado civil, acaba gerando duas formas de adoção com relação a essa regrinha. Uma é a adoção conjunta e outra é a adoção individual.
A adoção conjunta está lá no artigo 42, nos parágrafos 2, 4 e 5 do Estatuto, que a adoção conjunta, ela acontece quando duas pessoas juntas decidem adotar a mesma criança, o mesmo adolescente ou o mesmo grupo de irmãos em decorrência da sua união estável ou do seu casamento. Então, elas vão passar por todas as etapas do procedimento juntas para adotar a mesma criança ou o mesmo adolescente ou o mesmo grupo de irmãos. Então, para que a adoção seja conjunta, a pessoa precisa ser casada civilmente ou viver em união estável. Então, assim, em regra, pessoas que não são casadas ou que não vivem em união estável não conseguem adotar de maneira conjunta. Por exemplo, dois irmãos, em regra, não conseguem adotar a mesma criança ou o mesmo adolescente. Precisa ser casado civilmente ou viver em união estável e comprovar aí que tem estabilidade familiar, certo? Inclusive, quem é divorciado ou quem já dissolveu a união estável também não consegue adotar junto. A única exceção é caso o estágio de convivência já tenha acontecido quando ainda estavam na constância do casamento ou da união estável, quando o casal ou os companheiros ainda acordam sobre guarda, visitas e também que eles tenham afinidade e afetividade. Então, como é que acontece? O casal já estava, né, já tinha a pretensão de passar pelo mesmo procedimento para adotar a mesma criança, ou o mesmo adolescente, ou o mesmo grupo de irmãos, mas no meio aí do procedimento acabaram se divorciando ou dissolvendo a união estável. Nesse caso, em regra, não pode mais adotar de maneira conjunta, somente de maneira individual. Mas o que acontece? Há essa exceção que, se o estágio de convivência aconteceu quando os dois ainda estavam casados ou viviam em união estável, caso eles entrem num acordo com relação à guarda e visitas, caso haja, então, afinidade e afetividade entre o casal, é possível, então, dar prosseguimento à adoção conjunta mesmo assim. Por que tem que ter esse cuidado? Porque a criança e adolescente já vem de uma situação de risco, já está sob a medida de proteção, então já está passando aí por uma situação bem delicada. Ela ia ser colocada dentro dessa família substituta que já está se dissolvendo também. Então tem que tomar todo cuidado com relação a isso, em decorrência da proteção que a gente traz à criança e adolescente. Se esse seria o melhor interesse para ela, se a melhor situação de colocá-la nessa família substituta. A adoção individual, então, é aquela que é realizada por uma única pessoa e também vai depender do estado civil. Ou seja, a pessoa pode adotar de maneira individual se for solteira, ou se for casada, ou se conviver em união estável. O que acontece? Pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, ex-conviventes, só vão conseguir adotar de maneira individual. Então, para adotar de forma conjunta, é necessário o requisito do casamento ou da união estável. Agora, as pessoas casadas ou conviventes podem adotar de maneira individual. Elas não precisam necessariamente que marido, mulher, enfim, ou companheiro, companheira, cônjuges, na verdade, ou companheiros, concordem e queiram adotar a mesma criança, o mesmo adolescente ou o mesmo grupo de... Nesse caso, vai se exigir a anuência do cônjuge ou do companheiro nessa adoção. Vai se exigir que ele faça lá que ele venha com a sua anuência com relação a essa adoção. Mas essa anuência não quer dizer que ele está adotando a criança ou o adolescente, certo? Não quer dizer isso, ele só está anuindo com aquele procedimento em decorrência do casamento ou da convivência e união estável. Mas aquele outro cônjuge ou aquele outro companheiro pode sozinho, então, estar realizando a adoção de criança ou adolescente ou grupo de irmãos. Bom, com relação, então, a quem pode adotar, também surgem outras formas de adoção. Uma delas é a adoção unilateral. A adoção unilateral, ela vai se dar quando o cônjuge ou o companheiro deseja adotar o filho do outro. Então, assim, é uma forma que a gente traz de adoção direta, porque não vai passar pelo procedimento da habilitação, criança e adolescente não estão lá no cadastro de adoção e também não estão sem o poder familiar, certo? Em regra, né, pode ser que esteja com o poder familiar parcial,
só do pai ou só da mãe, enfim. Mas a regra é que não esteja. É que pode ser que esteja também, não há nenhum óbice nesse sentido. Então, é aquela filiação que se forma de maneira socioafetiva com o padrasto ou com a madrasta. E aí, nesse caso, há a possibilidade de, então, estar se fazendo a adoção unilateral. Quando a gente fala de adoção unilateral, é bem diferente da gente estar falando da multiparentalidade. Quando a gente fala da multiparentalidade, vai se manter o registro, por exemplo, dos dois pais ou das duas mães, e o outro, né, pai ou mãe biológico. Quando a gente fala de adoção unilateral, a gente vai excluir os vínculos da filiação daquele outro pai ou daquela outra mãe. Então, o que, que acontece? Digamos assim, mãe ou pai vivem então com um novo padrasto, uma nova madrasta, e esses desejam então adotar o filho. Vai se excluir, e sendo possível essa adoção, vai se excluir todos os vínculos com o outro pai ou a outra mãe, vai se excluir o nome de avô, de vó, dele, sobrenome, tudo, e vai se incluir do padrasto ou da madrasta e todos os vínculos seguintes, né? Avô, vó, sobrenome, enfim, adoção de sobrenome, etc. Então, quando a gente fala de adoção unilateral, a gente está falando de uma forma de adoção direta, que é quando, então, o cônjuge ou companheiro decide adotar o filho do outro, né? Então, é o caso do padrasto da madrasta com relação à filiação socioafetiva. Aqui se exclui o outro pai ou a outra mãe, então, por isso que se difere da multiparentalidade, que se mantém os dois. Deixa eu tomar uma aguinha. A adoção direta, que eu comentei agora há pouco, ela é uma adoção que não tem habilitação no cadastro de adoção. Porque o que acontece? Todo o procedimento da adoção exige um passo a passo, certo? E um dos primeiros é a habilitação para estar no cadastro de adoção. Então, quando a gente fala da adoção direta, a adoção vai ser concedida sem essa prévia habilitação no cadastro da adoção para os pretendentes que são domiciliados aqui no Brasil, certo? Então, é uma exceção, porque a regra é passar pelo procedimento de habilitação, estar no cadastro de adoção, de pretendentes à adoção e seguir toda a ordem cronológica da habilitação, né, e disponibilidade de criança ou adolescente. Então, é uma exceção. Essa exceção, ela pode acontecer em 3 momentos, em 3 situações diferentes. Então, quando se tratar de adoção unilateral, que foi essa que eu falei anteriormente, que é quando o padrasto ou madrasta decide adotar o filho do seu outro cônjuge ou do seu companheiro. Outra situação é quando for formulada por parente com o qual a criança ou o adolescente tenha vínculos de afinidade ou afetividade, então já tem afinidade, já tem afetividade, não há nenhum impedimento para adoção, então há a possibilidade de fazer adoção direta, porque nesse caso a criança ou o adolescente não estão disponíveis para adoção e em decorrência da situação se vê como mais interessante que essa pessoa que já tem esses vínculos adotem, ou quando vier um pedido de quem já tem a tutela ou a guarda da criança maior de 3 anos, certo? Então, com menos de 3 anos não, ou dos adolescentes, desde que esse tempo da guarda ou tutela se comprove com a fixação de laços de afinidade e afetividade e que não haja má fé da pessoa que está que tem a guarda ou a tutela com relação à adoção. Então, por exemplo, assim, o tutor que deseja adotar, ele pode, mas ele tem que ter toda a prestação de contas e tal, para que isso seja possível. Então, assim, quando a pessoa tem a guarda ou tem a tutela e ela já comprova que já tem um tempo, né, essa guarda e tutela, a criança tem mais de 3 anos ou é um adolescente e já tem esses laços de afinidade e afetividade, e caso não seja constatado nenhuma má-fé, também é possível a adoção unilateral, que é sem habilitação no cadastro de adoção de pretendentes domiciliados no Brasil. Essa regra está lá no artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom,
Uma questão bem importante da gente falar é com relação à adoção conjunta homoafetiva. Não existe nenhum tipo de empecilho à adoção relativa à opção sexual do adotante. A única regra é ser pessoa com mais de 18 anos, independente do estado civil. E ter essa diferença de idade, né, de 16 anos, entre o pretendente à adoção e o adotante. Então, assim, desde que farada a união estável e o casamento civil, não há mais nenhuma forma de impedimento com relação à adoção conjunta. Porque vamos lembrar, a adoção conjunta é aquela em que as pessoas são casadas civilmente ou convivem em união estável. O que acontecia anteriormente? Os casais homoafetivos eram impedidos de realizarem a adoção conjunta, não a adoção individual, adoção conjunta, com o seu outro companheiro ou companheira, certo? Porque não tinha esse reconhecimento de que os casais homoafetivos também poderiam se equiparar aos casais heterossexuais, como se tivesse alguma forma de distinção nesse sentido. E aí, depois que veio a equiparação, então, em 2014 para a união estável, e eu acho que 2017, não me lembro bem, não me recordo bem, acho até que antes, 2015, enfim, com relação ao casamento civil, não há nenhum impedimento com relação à adoção conjunta. Então, atenção, antes, os casais homoafetivos, infelizmente, adotavam de maneira individual, então só o nome de um ou de outro era que constava lá com relação à filiação, porque não se reconhecia, então, eles como entidade familiar, infelizmente, e não se reconhecia união estável o casamento. Como hoje está tudo equiparado, né, não existe nenhum motivo para ter essa exclusão, não há que se falar em qualquer distinção. Não se pode envolver, então, o legislador não vai poder colocar os seus preconceitos, né, com relação às pessoas, aos casais barreiras, sim, mas a lei não faz nenhum tipo de impedimento, certo? E a lei não precisa trazer nenhum dispositivo dizendo que é permitido, porque não há necessidade. A adoção é para todas as pessoas com mais de 18 anos, independente do estado civil. Se casais homoafetivos têm união estável e casamento equiparado, não há que se falar, então, em impedimento nesse sentido. Quem que é impedido de adotar? Então, a gente falou quem que pode adotar, né? E de que forma, né? De forma conjunta, de forma individual, talvez até de uma forma direta, sem procedimento da habilitação e alguns procedimentos que passam aí com relação à adoção e com relação a qualquer opção sexual, ou com relação à cor, ou com relação à situação financeira, então não há nenhum impedimento nesse sentido. Agora, o Estatuto traz um impedimento, o Estatuto traz com relação a alguns vínculos com a pessoa da criança ou adolescente que não podem, então, estar adotando eles. Então, o que não pode adotar a criança ou adolescente? Os ascendentes e os irmãos do adotando. Então, a criança ou o adolescente, se tiver irmãos, um desses irmãos são para eles. Então, digamos que uma criança com 5, ou outra criança com 9, um adolescente com 14 e outro adolescente com 17 foram encaminhados para acolhimento institucional ou familiar, ou seja, foram afastados da sua família de origem em decorrência de alguma situação de risco. Não foi possível reintegrar, e aí, então, eles foram encaminhados para colocação em família substituta. Nesse meio do caminho, todo o procedimento acontecendo, o irmão mais velho ou irmã mais velha completou 18 anos, então completou a maioridade civil e já poderia adotar. E aí ele vai lá e diz que quer adotar, então, os seus irmãos. Não é possível, certo? Não é possível adotar os seus irmãos, porque é uma regra expressa do Estatuto. O Estatuto só traz, então, o impedimento que não podem adotar ascendentes e os irmãos do adotando. Então, ele vai poder, talvez, ser guardião, talvez ser tutor dos irmãos? Sim, não há impedimento nesse sentido, porque ele não vai poder virar pai ou mãe daqueles seus irmãos, tá? E os ascendentes também não. Então, vovó, bisavó, não podem adotar netos, bisnetos, tataranetos, enfim, não, os ascendentes não podem adotar os descendentes. Há uma confusão patrimonial e há uma confusão também
mental com relação a isso, né? Um dia se é avô, um dia se é avó, um dia se é irmão, no outro dia é pai, mãe, enfim, ou os seus pais agora viram irmãos, então também com relação à questão de herança, uma confusão necessariamente, porque os pais perderam o poder familiar que eles faleceram, podem estar vivos, então o único impedimento que tem com relação a ascendentes irmãos do adotando. A regra geral é essa, né, que avós e irmãos não podem adotar. Já aconteceu no Brasil, já aconteceu no Brasil, mas são situações bem peculiares, certo? Essa é a regra geral. Ascendentes, irmãos adotando, não podem, então, estar adotando mesmo. Agora, um tio pode adotar deixa eu pensar, um primo pode adotar um outro primo? Pode, certo? Quem não pode é vovó, tataravô, tataravó, enfim, o irmão da própria criança ou do próprio adolescente, esses que estão impedidos, então, de adotar. Os demais, não há impedimento. Maguinha. Como eu falei antes, os tutores e também os curadores não têm nenhum óbice com relação à adoção, ele só tem que comprovar que exerceu esse munus, né, público com zelo, com correção e prestar contas, até para proteger a pessoa do tutelado ou do curatelado dessa má administração, para não ter malandragem, porque assim, em regra, pai e mãe não precisam prestar contas, essa é a regra, certo? E aí o tutor ou o curador pode, né, em decorrência então mascarar essa má administração que foi feita para não ser cobrado disso. Mas então, para que eles consigam fazer a adoção do pupilo, né, do tutelado ou do curatelado, precisa estar prestando contas. Prestou contas, então, não havendo nada a ser saudado, tudo bem administrado, é possível o curatelado ou o pupilo estar sendo adotado pelo tutor ou pelo curador. Quem que não pode estar no cadastro de adoção de maneira temporária, que é uma causa transitória? Não vão poder estar no cadastro de adoção as pessoas que participam dos programas de apadrinhamento socioafetivo e os participantes dos serviços em acolhimento familiar, para não ter aquela malandragem, né, de furar a fila. Porque, por exemplo, os padrinhos ou os acolhedores vão passar um tempo aí com a criança ou com o adolescente de maneira bem íntima, especialmente os acolhedores de acolhimento familiar, porque o acolhimento vai ser na própria casa deles, e aí, em decorrência disso, acabam, então, dizendo que criaram vínculos de afinidade, de afetividade, que querem adotar aquela criança ou aquele adolescente. Mas tem toda uma fila aí, né, da adoção na frente, e se essas pessoas, os acolhedores ou os padrinhos, pudessem adotar, talvez eles não contribuíssem na reinserção da criança e do adolescente na sua família de origem. Porque o acolhimento familiar, o acolhimento institucional, transitórios. Então, eles vão auxiliar ou no retorno os próprios acolhedores forem contra essa reintegração, acaba complicando todo o procedimento. E os padrinhos também, que vão ter um contato aí direto com a criança e com o adolescente. Então, é uma causa transitória. Eles não estando mais nesse serviço de acolhimento familiar ou nos programas de apadrinhamento socioafetivo, podem estar, então, ingressando no cadastro de adoção para se habilitar, né, para serem pretendentes à adoção. E quem tem menos de 18 anos também, né, está impossibilitado de adotar, porque a lei fala que é os maiores de 18 anos, independente do estado civil, que podem ser pretendentes à adoção. Então, completando os 18 anos, já pode estar no cadastro de adoção. Até então, causa transitória, questões biológicas mesmo, tem que aguardar um pouco. Outra questão bem importante vem com relação à adoção póstuma. O que acontece? Quando o adotante, o pretendente à adoção, falece no procedimento da adoção. Então, antes que seja prolatada a sentença, antes que se determine, né, os vínculos da filiação por sentença, a pessoa já manifestou que tinha inequívoca vontade de adotar. Nesse caso, a adoção ela produz seus efeitos, ela vai. E como é que acontece com os efeitos da adoção? Os efeitos da adoção iniciam a partir do trânsito em julgado da sentença. Quando a gente fala de adoção póstuma, ou seja, quando o pretendente à adoção já tinha manifestado no procedimento de adoção
que tinha interesse, que tinha inequívoca vontade de adotar aquela criança, aquele adolescente ou aquele grupo de irmãos, então vai produzir os efeitos a partir da data do óbito. Isso vai trazer efeitos sucessórios, por exemplo. Muitas pessoas perguntam, mas qual é a vantagem, né? Já que a pessoa faleceu, vai ter que ser colocado novamente, família substituta. Depende, pode ser que seja uma adoção conjunta, então segue se mantendo aquela outra pessoa como pai ou como mãe, com vínculos de filiação, e o outro fica com todo o poder familiar. Às vezes a própria família, né, o avô ou avó adotante, né, por exemplo, uma pessoa, né, os seus pais já criaram vínculos de netos, enfim, querem que eles continuem na família, eles não podem adotar, mas eles podem ser os guardiões, certo? Já viram que os filhos já o tinham como filhos, pode ter a guarda deles. Então, assim, diversas situações podem surgir daqui. Então, é importante, sim, se garantir essa adoção póstuma. Mas o que o Estatuto fala? Que a adoção póstuma é aquela quando o adotante falece no procedimento da adoção. Se é no procedimento da adoção, então o procedimento já se iniciou, ou seja, já passou pelo estágio de convivência, houve compatibilidade e se iniciou, então, o pedido da adoção. Aqui, então, se comprova a inequívoca vontade de se adotar, porque a pessoa ingressou com o procedimento, especialmente após o estágio de convivência, né? Viu que houve compatibilidade, e só que ainda não teve a chance de ter prolongado a sentença, faleceu antes. Então, só tem que ter essa atenção que o Estatuto fala que é durante, que é o curso do procedimento da adoção e antes de prolatada a sentença. Quem que pode ser adotado? Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as crianças e adolescentes que não tenham possibilidade de se reintegrarem na sua família de origem ou não possuam mais, né, sua família natural, por exemplo, pai e mãe faleceu e não teve possibilidade de colocação com ninguém da família, enfim, sobre outras formas, né, como guarda, enfim, então não teve mais a possibilidade de reintegração ou não possuem mais essa família natural, então essas crianças e adolescentes são passíveis de serem adotadas, podem estar nos cadastros de adoção também. Bom, existe com relação à legitimidade para ser adotado, quando a gente fala dessas crianças e desses adolescentes, que algumas são prioritárias. Traz lá no artigo 47 que a adoção de criança e adolescente com deficiência ou com doença crônica, lá pelo artigo 50 ou 51 também fala sobre o grupo de irmãos, essas teriam prioridade com relação à tramitação judicial, porque elas entram no grupo com chances mais remotas de serem adotadas, com mais dificuldade de serem adotadas. Então, essas crianças e esses adolescentes que têm essas características vão ter, então, prioridade. Então, caso lá na lista, no cadastro de pretendentes à adoção, os pretendentes demonstrem que não querem que, por exemplo, não excluem do seu perfil crianças ou adolescentes com deficiência ou com alguma doença crônica, crianças ou adolescentes com grupos de irmãos, entre outras características, esses vão ter prioridade. A gente chama essa forma de adoção necessária. A ABG falava das crianças e adolescentes que possuem idades superiores a, por exemplo, 7 anos, que já começa a ter chances bem remotas de serem adotadas. A adoção necessária inclui as crianças e adolescentes com idade que já tem chance remota. Alguns autores entendem que é com 7 anos, outros entendem que é com 3 anos, que já começa a ficar mais difíceis as possibilidades de serem adotadas. Inclui também os grupos de irmãos, aqueles que têm deficiência, problemas de saúde, entre outras situações aí que acabam excluindo eles da preferência nacional com relação à adoção. Então, há uma prioridade, né, com relação a essa adoção necessária, com relação a esse grupo de crianças e adolescentes que tem uma chance mais remota. Então, caso lá no perfil algum pretendente não exclua essas características, ele vai passar na frente dos outros que excluem, porque a gente está olhando aqui o melhor interesse da criança e do adolescente, a prioridade absoluta. Então, a gente não olha para
adultos, a gente olha para a criança e para o adolescente. Adultos podem ser adotados? Sim, adultos podem ser adotados, mas aí não é o caso aqui do que a gente está falando de direito da criança e do adolescente e de questões de estatuto. Vai ser regida a adoção dos adultos pelo Código Civil, que ele vai apontar o Estatuto da Criança e do Adolescente nas regras aí principais, naquilo que for cabível, certo? Mas aqui a gente está tratando, então, da legitimidade para ser adotado relacionada a crianças e adolescentes, que são aquelas que não têm mais possibilidade de reintegração à sua família ou não possuam mais a sua família em decorrência de alguma situação. Quando se verificar que a criança ou adolescente estão em condições de serem colocadas em família substituta, ou seja, não tem mais possibilidade de reintegração na família natural, vai ser providenciada, então, a sua inserção, talvez na família extensa, sob modalidade de guarda, tutela, enfim. Se não for possível, então, vai ser providenciada a sua inserção no cadastro de adoção no prazo de 48 horas. Então, assim, se também nenhum membro da família extensa puder adotar ou ficar com guarda ou a tutela, aí sim vai ser colocado nesse cadastro para adoção de terceiros, que são aqueles estranhos que não conhecem a criança e adolescente. Porque lembra que a gente falou que a adoção direta, a pessoa não precisa estar cadastrado no cadastro de adoção, ou seja, não precisa passar pela habilitação. Então, se ela já tiver esses vínculos, entra lá na adoção direta. Quem não tem que entrar aqui no cadastro, né, e passar, então, pela fila com relação ao perfil, até que chegue, então, uma criança ou adolescente com o perfil desejado que se encaixe com o seu cadastro. Mas, verificando que criança e adolescente estão em condição de colocação em família substituta sob a modalidade de adoção, ela tem que ser inserida no prazo de 48 horas nesse cadastro. Esse cadastro tem tanto a nível estadual, nacional, enfim, que são cadastros, então, que vai se procurar os perfis, vai se fazer uma busca ativa, assim que se chama, desses perfis, para tentar ao máximo se agilizar essa colocação em família substituta. Por quê? Não se quer manter criança e adolescente institucionalizados em acolhimento familiar ou em acolhimento institucional, que quer se garantir, na verdade, a convivência familiar. A gente só garante a convivência familiar de criança e adolescente se ou ela tiver com a sua família de origem ou ela tiver com uma família substituta, ou seja, somente com a sua família que ela vai ter garantida a convivência familiar. Então, quanto mais rápido for o procedimento, melhor para elas e menos tempo vão ficar em instituições de acolhimento ou em acolhimento familiar. Uma coisa muito importante é que para a criança e adolescente estarem aptos para estarem no cadastro de adoção, elas não precisam necessariamente ter perdido o poder familiar. Os pais delas não precisam ter necessariamente sido destituídos do poder familiar. Pode estar, então, suspenso ainda. E aí, vai se passar durante o procedimento da adoção, vai se decretar a destituição do poder familiar para que, então, sejam gerados os novos vínculos de filiação. A regra geral é que filho é filho, né? Não há possibilidade de entrega voluntária. Existe uma única exceção, que é a do artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acontece quando a gestante ou a mãe que ganhou o filho, assim, maneira... desculpa. Que teve o parto recente, né? Por exemplo, durante o período puerperal, etc., nesses primeiros meses, e manifeste o desejo de entregar a criança para a adoção. Então, assim, a regra geral é filho, não se tem como entregar filho ou filha para a adoção. A gente não pega criança e adolescente e deixa lá na frente da instituição de acolhimento. É uma responsabilidade que vem com o poder familiar, que a gente tem sim que criar filho ou filha, a gente tem que educar, a gente tem que prover assim, aí o seu sustento, certo? Então, essa é a regra geral. A única possibilidade que o Estatuto abre para que haja uma entrega voluntária, então, que não seja, então, só em decorrência de processos aí de suspensão, destituição de poder familiar em decorrência de alguma violação de direitos, a única possibilidade voluntária é essa, enquanto a mulher é gestante
ou logo após o parto. Então, assim, a mulher gestante ou logo após o parto que manifestar que tem interesse de entregar o filho à adoção vai ser encaminhado para a Justiça da Infância e Juventude, vai ser ouvida por uma equipe interprofissional, ou seja, de áreas diferentes, de profissões diferentes, assistência social, psicóloga, às vezes até do direito, enfim, que vai apresentar um relatório para o juiz da Justiça da Infância e Juventude, da Vara da Infância e Juventude. Essa gestante ou essa mãe vão ser encaminhados, então, a uma rede pública de saúde, para assistência social, para um atendimento especializado, e vai se analisar se realmente não é uma decisão imediata, né, sem pensar, né, enfim, às vezes até no estado puerperal, né, que traz toda uma dificuldade para a mulher com relação à mudança hormonal, né, enfim. E aí vai se verificar se ela realmente não quer mesmo ficar com essa criança. Então, se realmente não for esse caso, se for constatado que ela realmente não tem esse desejo, vai se dar preferência, então, que fique com o pai. Então, a mulher deve, né, na verdade, dizer quem é o pai, mas ele pode ser desconhecido ou ela pode não querer revelar. Então, revelando quem é o pai, a equipe aí da Justiça da Infância e Juventude vai procurar ele para ver se ele não tem vontade, então, de ficar com o seu filho. Se esse pai também disser que não tem interesse, vai se procurar um representante da família extensa, ou seja, vovó, tio, tia, enfim, esses parentes mais próximos. Então, vai se analisar aí se há possibilidade, né, de algum ficar com a guarda ou a tutela, enfim, dessa criança e adolescente, seja na família paterna ou na família materna, certo? Não havendo a possibilidade, ou a mãe não indicando quem é o pai, ou não havendo ninguém da família extensa que deseje ficar com a criança, vai se decretar a extinção do poder familiar e vai se determinar a colocação dessa criança ou desse adolescente sob a guarda provisória de alguém que já esteja na fila da adoção, que esteja aí nos primeiros lugares da fila e que o perfil bata com essa criança ou com esse adolescente que está, então, disponível para adoção. Caso haja aí um arrependimento, né, e a mãe ou até o pai, enfim, desistam desse desejo de entregar a criança, então ele tem que ser manifestado em audiência ou diante da equipe interprofissional, tá? E esse procedimento vai ser mantido totalmente em sigilo. O que isso evita, gente? Evita o abandono de criança ou adolescente. A gente vê aí muitas reportagens, muitas matérias jornalísticas que falam sobre criança que foi encontrada logo após o parto num lixo, ou jogado no mato, ou em frente à residência de alguém, enfim. Isso visa evitar isso, né? Evitar porque a gente está atentando contra a vida ou contra a saúde dessa criança que pode vir a falecer ou que pode ter algum problema de saúde por não ter tido a assistência correta. Mas existem muitas situações de pessoas que realmente não têm possibilidade de ter aquela criança. Enfim, diversas situações podem acontecer na vida, às vezes não tem apoio, às vezes não tem condição financeira, e a relação sexual é livre, né? Não há impedimento, e tendo relação sexual, há possibilidade de se ter uma gestação. E aqui a gente está falando, então, de uma preocupação com a proteção integral das crianças. Então, por isso que há essa possibilidade. Mas passando aqui esse período logo após o parto, não há mais essa possibilidade, né? Um tempo aí, alguns entendem que é até 6 meses, enfim, existem alguns entendimentos, mas a lei não traz uma regra de tempo, tá? Havendo esse desejo de entrega, então essa é a única forma voluntária que existe. E quanto mais rápido é o procedimento, melhor, porque quanto mais velha a criança vai ficando, mais vão se diminuindo as chances dela ser adotada. Então, por isso que ela já é colocada sob a guarda provisória de uma família aí, ou de um pretendente que já está na fila da adoção, que já está aguardando para adotar uma criança ou um adolescente, ou desculpa, uma criança, né, um bebê, então, com nenhum ano de idade, ou até 2 anos, enfim, em decorrência do seu perfil desejado, que é de ser um bebê. Então, por isso que há uma dificuldade muito grande de se terem bebês disponíveis, porque os procedimentos judiciais demoram, né, claro, há todo um cuidado com relação a essa entrega, né, para ver se realmente a pessoa tem realmente interesse de entregar, se ninguém mais quer ficar com essa criança, enfim, então é um procedimento bem delicado, que exige tempo, e por isso que há muita dificuldade de se terem bebês disponíveis para adoção.
Então, surgindo a possibilidade, ele já é colocado sob a guarda provisória de algum pretendente à adoção que está no início da fila e que o perfil se encaixou. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente possibilita duas formas de adoção com relação ao local, que é a adoção internacional e a adoção nacional. A adoção internacional é aquela em que o pretendente possui residência habitual num país parte da Convenção de Haia, de 1993, e deseja adotar a criança ou adolescente de outro país da Convenção. Está lá no artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a adoção internacional, gente, ela não é definida pela nacionalidade da pessoa envolvida, mas pela sua residência. Então, olha os exemplos. Uma pessoa estrangeira, né, não é brasileira, que reside habitualmente no Brasil, vai fazer adoção nacional, porque o que a gente exige para definir adoção nacional ou adoção internacional é a residência fixa no país, no Brasil. Então, um estrangeiro que reside habitualmente aqui no Brasil faz adoção nacional. Um brasileiro que reside no Brasil e pretende adotar criança ou adolescente de outro país da convenção vai fazer adoção internacional. Um brasileiro que reside no exterior, que deseja adotar criança ou adolescente do Brasil, faz adoção internacional, porque a sua residência habitual não é o Brasil. Então, ela não cai na adoção nacional e cai na adoção internacional. Então, muita atenção, a gente não define pela nacionalidade do pretendente, mas pela residência do pretendente. Se reside no Brasil e deseja adotar a criança do Brasil, adoção nacional. Se reside no exterior e deseja adotar a criança do Brasil, adoção internacional. Se reside no Brasil e deseja adotar criança do exterior, é adoção internacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz, então, a questão do pretendente fazer parte de um país parte habitual que tenha seguido a Convenção de Haia, porque é todo um acordo, né, entre os países com relação a isso, com relação a regras parecidas ou até iguais, enfim, com relação a esse estabelecimento, então, de uma parceria para que seja possível essa adoção. Então, assim, quando o país não faz parte da residência habitual de um país parte que faz parte da Convenção de Haia, é possível adotar? É, mas daí não tem esse acordo de reciprocidade. Então, a pessoa vai ter que verificar quais são as regras lá do país, né, e seguir todas elas, enfim. Mas essa convenção aí tem bastante signatários, então acaba tendo aí um número grande de países para fazer essa forma de adoção internacional. A adoção internacional, pessoal, ela é vista como uma situação excepcionalíssima. Então, atenção. A colocação de criança e adolescente em família substituta, guarda, tutela ou adoção é uma situação excepcional, porque a regra é manter com a família natural, certo? E a prioridade é sempre tentar reintegrar na família natural, na família de origem. Se não for possível, é uma situação excepcional. Então, é uma exceção à regra. Então, vai ser colocado em uma família substituta, ou sob a modalidade de guarda, sob a modalidade de tutela, ou sob a modalidade de adoção, vai depender da situação jurídica da criança e do adolescente. E aí, quando a gente fala da adoção internacional, a gente diz que ela é excepcionalíssima. Então, por que ela é excepcionalíssima? Primeiro, a gente vai ver todas as possibilidades de reintegrar na família natural. Não sendo possível, a gente vai tentar colocar a criança numa família substituta, sob guarda, tutela, adoção, de alguém da família extensa, vovó, tio, tia. Então, vai analisar a possibilidade. Não sendo possível, vai se analisar, então, para uma colocação para terceiros estranhos à criança ou adolescente. E aí, toda essa situação já é excepcional. A adoção internacional vai ser o último dos casos. Então, não pôde voltar para a família natural, não conseguiu nenhuma forma de colocação de guarda, tutela ou adoção nacional, aí que vai se analisar o cadastro de pretendentes à adoção internacional. Então, depois de esgotado todas essas tentativas e, por fim, de que essa criança ou esse adolescente se encaixe no perfil desejado de pretendentes à adoção nacional, se mesmo assim, com ninguém bater daqui,
aí vai se analisar o cadastro de pretendentes à adoção internacional. Então, é o último dos casos, por isso que é uma situação excepcionalíssima e muito importante. Quando a gente fala de colocação de criança e adolescente em família substituta, a gente já traz a regra da necessidade de se ouvir criança e adolescente sempre que possível, seja para guarda, seja para tutela ou seja para adoção, certo? Então, sempre que possível, a gente vai estar ouvindo criança e adolescente. Quando se falar de adolescente, inclusive, é obrigatório o seu consentimento em audiência. Quando se fala de adoção internacional mesmo, é necessário que o adolescente seja consultado com relação a essa colocação, certo? Porque a regra geral é que sempre que possível, crianças e adolescentes serão ouvidas e o adolescente em audiência, tá? Agora, na excepcional, já se fala em obrigatoriedade de ser consultado, né? E vai se analisar aí os meios adequados para essa oitiva. Com relação à criança, vai ser feita não por audiência, não obrigatoriamente por audiência, a não ser que a própria criança tenha condição e deseje isso, ou ela vai ser ouvida pela equipe interprofissional ali da Justiça da Infância e da Juventude. E o adolescente, por já ser um pouco mais velho, em audiência, tá? E com relação à adoção internacional, por ser uma situação excepcionalíssima, aí mais ainda o Estatuto já falava da regra do adolescente ser ouvido, mas quando se fala da adoção internacional, ele reforça a importância do adolescente ser consultado. Claro, muitas vezes muda a cultura, muda a língua, né? A língua do local, né? Por exemplo, vai falar inglês, vai falar espanhol, enfim, aqui fala português, ou árabe, ou enfim, chinês, japonês, diversas línguas aí, mandarim, acho que é na verdade. Então, ele tem que ser consultado em decorrência dessa modificação. Na adoção internacional, gente, tem que seguir todas as regras da adoção nacional e mais ainda as regras que estão no artigo 51 e 52 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tem mais regras para adoção internacional. E existem algumas diferenças com relação ao estágio de convivência. Por quê? A diferença de prazo com relação ao estágio de convivência nacional e com relação ao estágio de convivência internacional. E muito importante, quando a gente fala de tentativa de adoção internacional, a guarda ela não pode ser deferida aos pretendentes de nenhuma forma, certo? Vai ser entregado, então, um termo de responsabilidade durante o estágio de convivência ou durante o procedimento de adoção para o adotante internacional, mas ele não vai ter a guarda. Por quê? Ele não vai poder sair do país com a criança e adolescente. O estágio de convivência, inclusive, tem que ser cumprido aqui no Brasil, tá? Se quiser adotar a criança e adolescente aqui do Brasil, tem que vir para cá e passar pelos procedimentos aqui, estágio de convivência aqui, o procedimento todo aqui, e aí, então, só depois que a sentença transitar em julgado, que ele vai, então, poder levar a criança e adolescente sair, então, do território nacional. Então, por isso que não é deferida a guarda para os pretendentes à adoção internacional, porque com a guarda eles conseguem sair do país com a criança ou com o adolescente. E a adoção nacional, então, é aquela que o pretendente possui residência habitual no país que ele deseja adotar aquela criança. Então, o adotante nacional que deseja adotar criança e adolescente do Brasil faz a adoção nacional. Aquele que reside habitualmente no Brasil faz a adoção nacional, independente da sua nacionalidade. Se for brasileiro ou se for estrangeiro, residindo habitualmente no Brasil e desejando adotar criança ou adolescente brasileiro, faz a adoção nacional. Existe, só vou tomar mais uma aguinha. Existe um passo a passo com relação ao procedimento da adoção nacional, que é uma regra geral que é a mais interessante aqui para a gente estar trazendo alguns pontos. Então, primeiro, a pessoa tem que fazer um requerimento lá junto à vara da infância e juventude da sua comarca. Se não tiver vara especializada, então vai buscar ali qual é a vara que está cuidando dessa área, né, relacionada à infância e juventude, e vai passar por todo um programa preparatório, diversos requisitos. Passando por esses requisitos, vai se dar início ao procedimento, então, de habilitação. Esse é o procedimento para se conseguir a habilitação. E aí, ele vai passar por as pessoas vão passar por esse curso, vão passar por entrega de documentos, enfim, todos os procedimentos. E aí, então, esse procedimento para a tentativa de se habilitar nos cadastros de adoção deve ter no máximo 120 dias.
Depois vai vir uma sentença judicial deferindo ou não a habilitação, que ela tem que ser, então, de no máximo 120 dias, podendo ser prorrogado aí esse prazo, se tiver uma justificativa com relação a isso. Mas aí, depois de passar por todo o procedimento, vai vir, então, o procedimento de cursos e todos os requisitos que a lei exige, que estão lá no artigo 197A do Estatuto. Vai passar, então, vai ser julgado, então, em sentença, se está habilitado ou não para estar no cadastro de adoção. Estando habilitado, vai ser inscrito nos cadastros de pretendentes à adoção. E aí vai aguardar lá na fila, conforme a ordem cronológica, né? Dependendo do tempo que chegou nessa fila, e segundo a disponibilidade da criança ou do adolescente, então do perfil desejado. Que é criança com até 2 anos, menina, branca, sem deficiência, sem grupo de irmãos, vai aguardar, além da sua posição na fila, atrás de todo mundo que já entrou antes com as mesmas características e vai ficar atrás daqueles que não impõem esses tipos de características, que são as mais difíceis, certo? Porque o perfil da criança e adolescente que está disponível para adoção hoje no Brasil não é em maioria de crianças brancas, não é em maioria de meninas, não é em maioria de crianças sem deficiência ou sem grupos de irmãos, enfim, diversas outras características, tá? Então, assim, quanto mais restrito for o perfil, mais tempo se fica na fila da adoção e ainda vai seguir a ordem cronológica. Se alguém entrou antes na sua frente com os mesmos requisitos, vai passar na sua frente, tá? Surgindo a criança ou adolescente com esse perfil desejado, os pretendentes vão ser chamados, vai ter aí um dia que eles vão se conhecer. Se houver uma empatia entre eles, né? Se houver uma, assim, se bater, né? Entre eles o desejo de passarem pelo estágio de convivência, vai-se então dar início ao estágio de convivência e depois do estágio de convivência vai-se analisar pela equipe da Justiça da Infância e Juventude se, através de um relatório, se houve compatibilidade. E as pessoas vão, e a equipe vai dizer, então, assim, foi compatível, não foi compatível. Aqueles que estavam com a criança e adolescente no estágio de convivência e que houve aí um parecer favorável da equipe interprofissional, tem 15 dias para entrar com o procedimento da adoção. Diz assim, a gente quer adotar, interesse nessa adoção. Para a adoção, que tem um prazo máximo aí para se concluir desde o final da habilitação até a conclusão da sentença, enfim, de 120 dias também. E aí, depois da sentença, vai se constituir aí o vínculo judicial de filiação, né? Vai ser filho para todos os fins. Então, essa é a regra geral do passo a passo da adoção das regras que estão no Brasil, tá? O estágio de convivência, então, que é esse período anterior ao procedimento, né? Então, onde vai se analisar se as pessoas têm compatibilidade, né? Se possuem os vínculos. O esse é um período de adaptação. Então, é um período entre adotando e adotante que eles vão verificar, vão avaliar se tem compatibilidade, né? Se há possibilidade de continuidade, de constituir família, enfim, muitas vezes, infelizmente, não acontece essa compatibilidade por diversas situações, vindas dos adultos ou das crianças ou dos adolescentes, enfim, ou situações externas a eles, certo? Enfim, então o estágio é para isso, o estágio é para ver se há a compatibilidade entre adotante e adotando. É um período de adaptação. Sendo ok, vai se passar então para o procedimento de adoção. Se não, volta aí para a fila, dependendo da situação, e a criança e adolescente voltam a estar disponíveis para a adoção, certo? A criança e adolescente no estágio de convivência, em regra, vai pelo Instituto da Guarda, né, para que os guardiões, então, pretendentes à adoção, guardem ela, prestem toda a assistência moral, educacional. Se precisar se opor aos pais, eles podem se opor, a não ser que sejam pretendentes à adoção internacional, que daí eles vão receber somente um termo de responsabilidade. Mas não é regra, tá? O adotante nacional receber a guarda. Ele pode também receber só um termo de responsabilidade, vai depender aí
da situação. O estágio de convivência, gente, é uma regra, então ele é obrigatório, ele vai ser dispensado naqueles casos lá que a gente viu de possibilidade de adoção direta e tal, que vai então se excluir tanto a parte da habilitação quanto a parte do estágio de convivência, porque já há um vínculo, né, já há uma convivência, então não teria essa necessidade. Mas assim, não é tão simples assim. Então, a regra, ele é obrigatório e ele vai ser dispensado, além daquelas questões lá da adoção direta, se já estiver sob a guarda ou sob a tutela do possível adotante, por tempo suficiente que seja possível avaliar aí a sua convivência, a sua constituição de vínculos, tá? Mas quando a gente fala dessa guarda, ela tem que ser legal, não é posse de fato, tá? É a guarda legal, é a guarda que foi deferida judicialmente, tá? E como eu falei para vocês, o estágio de convivência possui diferenças de prazos com relação à adoção nacional e com relação à adoção internacional. Então, com relação à adoção nacional, ela vai se dar pelo prazo máximo de 90 dias, observados aí a idade da criança e do adolescente, as peculiaridades de cada caso concreto, e ela pode ser prorrogada por até igual período, e, claro, mediante decisão fundamentada. Então, o prazo máximo é de 90 dias e pode ser prorrogada aí por até igual período, se o juiz verificar a necessidade. Tem que ser cumprido em território nacional. A adoção internacional, o estágio de convivência é de no mínimo 30 e no máximo 45 dias. Então, olha a diferença, né? Na nacional, no máximo 90. Na internacional, também há a possibilidade de prorrogar por igual período. Então, digamos que tenha sido estabelecido por 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias, certo? Também por mediante decisão fundamentada. Há uma questão diferente aqui no Estatuto que, com relação ao estágio de convivência internacional, ele fala que pode ser prorrogado por igual período uma única vez. Então, isso quer dizer que no nacional pode ser prorrogável por até igual período mais de uma vez e no internacional não. Vai depender aí da situação jurídica, né? Se houver necessidade, a gente tem que olhar sempre o melhor interesse da criança e adolescente e a sua prioridade absoluta, então talvez sim. E o estágio de convivência internacional também tem que ser cumprido em território nacional. O que a gente evita com isso? Que, além de ter que ser cumprido aqui, que o pretendente de adoção não tem, então, a guarda, ou seja, não possa sair do país. O tráfico de crianças e adolescentes, né? Pessoas com má fé que venham para cá, digam que querem adoção internacional, recebem a guarda ou levam a criança e adolescente para o território internacional e aí se perde de vista essa criança e esse adolescente e aí, né, a gente sabe que existem muitos crimes. Bom, para a gente ir finalizando a ideia da adoção, existem algumas regras gerais. Primeiro, quando ainda não há a destituição do poder familiar, há necessidade do consentimento dos pais ou dos representantes legais da criança e do adolescente, tá? Ele vai ser dispensado, claro, se os pais já tiverem perdido o poder familiar ou se eles ou que eles sejam desconhecidos ou, né, tenham falecido, claro. Mas ainda podem ter representantes legais que necessitam, então, consentir. E não se esqueçam que é necessária a oitiva da criança e adolescente com relação à concordância a essa colocação. Com relação ao adolescente, há uma regra geral aí que ele tem que ser ouvido em audiência, né? Ou seja, a pessoa com mais de 12 anos de idade tem que ser ouvida em audiência. E a criança, então, aí, dependendo do grau de discernimento, com a equipe multidisciplinar. Com relação ao sobrenome do adotante, assim que for cancelado os vínculos anteriores e adicionados novos, vai-se então conferir ao adotando o sobrenome do adotante e até, tá, pode-se modificar o pré-nome, que a gente chama de nome, né? Que nome, na verdade, para a lei é o sobrenome e pré-nome é o que a gente chama de nome. Então, por exemplo, Glaucia Borges poderia ser trocado para Maria de Souza, por exemplo, certo? Então, há a possibilidade aí, dependendo da situação, mas se tratando de adolescente, tem que ser ouvido para a modificação do pré-nome, tá? O sobrenome muda, mas o pré-nome tem que ser ouvido, tá, gente? Por que o sobrenome muda? Porque a gente cancela todo o vínculo de filiação. Digamos que seja uma adoção unilateral, né, do padrasto, da madrasta, então vai se tirar somente aquele sobrenome
do outro pai ou da outra mãe, o que permanece com o vínculo de filiação, então perda parcial do poder familiar, o que permanece ali vai seguir com o sobrenome e os vínculos de avós e etc. Há um princípio muito importante que é o da prevalência do interesse do adotando. A gente sempre leva em consideração em todas as situações o melhor interesse da criança e do adolescente, certo? E quando a gente fala de adoção, levando em conta esse princípio, tem também a ele conectado a prevalência dos interesses do adotando. Então, assim, se houver qualquer conflito de interesse entre o adotando e o adotante, ou seja, entre a criança e o adolescente e o pretendente à adoção adulto, mesmo ou até com relação aos pais biológicos, sempre vai prevalecer os direitos e os interesses do adotando, porque a gente sempre leva em consideração o melhor interesse da criança e do adolescente. Os efeitos da adoção, falei para vocês, eles se iniciam em regra a partir do trânsito em julgado da sentença, e a exceção vai ser, então, em caso de adoção póstuma. Muito importante, gente. Caso os adotantes faleçam, não vai se restabelecer o poder familiar dos pais naturais, tá, gente? Aquele vínculo foi cancelado. Então, os pais adotantes ou mães adotantes, eles são pais e mães para todos os fins e igualdade. Então, não se restabelece quando a gente perde pai e mãe, que faleceram ao longo da vida. Então, assim, digamos, a gente é adulto, a gente não cancela o registro dos nossos pais, certo? Eles seguem ali, mas falecidos. A mesma coisa com relação aos adotantes. O que pode acontecer? Serem novamente encaminhados para colocação em família substituta, dependendo da situação jurídica da criança e adolescente. Mas não vai se restabelecer o vínculo anterior, tá? Esse já foi cancelado. E assim, gente, caso a criança e adolescente tenham interesse em conhecer a sua origem biológica, ou caso o adulto tenha interesse em conhecer a sua origem biológica da época do procedimento da adoção, tem todo o direito. Então, o adulto tem direito ao acesso aos autos e também acesso ao inteiro teor da sua certidão de nascimento, porque quando a pessoa passa por um procedimento de adoção, outras pessoas, terceiros, não conseguem ter acesso ao inteiro teor, só o interessado ou aquele que a justiça disser que pode ter acesso. Então, ele pode estar tendo acesso ao inteiro teor para verificar a sua origem biológica ou o procedimento. Criança e adolescente também pode ter acesso ao inteiro teor ou procedimento, mas claro aí que vai ter todo um acompanhamento, né, processual, um acompanhamento da equipe interprofissional com relação a isso, né, para não causar traumas à criança ou adolescente, tá? Mas todo mundo tem direito de conhecer a sua origem biológica, e isso é muito importante, especialmente nesses casos de abandono de criança e adolescente, bebê e tal, recém-nascido. Se não se souber quem era a pessoa, vai perder parte da sua história. Então, por isso que é muito importante fazer tudo de acordo com a lei, dentro do que o sistema permite, até para trazer todos os direitos e garantias para as crianças e para os adolescentes. Bom, o Estatuto traz algumas questões aí relacionadas à adoção, que é sobre a desistência e a devolução. Então, lá no artigo 197, se eu não me engano, é o F ou o E, não me lembro agora, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que há possibilidade de desistência ou de devolução. A desistência ocorre durante o procedimento da adoção. Então, já está ocorrendo o estágio de convivência, a pessoa pretende a adoção, ou está no estágio de convivência, ou ela está lá durante o procedimento de adoção mesmo, e ela diz que não tem mais interesse, que ela desiste e renuncia, então, à adoção daquela criança ou adolescente. Apesar, então, do estágio de convivência ser esse período para ser de adaptação entre criança, adolescente e pretendente à adoção, ou o procedimento de adoção ser esse período para, então, estar se formalizando essa adoção, apesar de ainda não estar firmado, né, não ter saído a sentença transitada em julgado que garante os vínculos de filiação, é bem complicado esse termo desistência, né, porque ele traz uma aproximação muito grande com relação a produtos e serviços, né? Você desiste de um produto, você desiste de um serviço. E aí a gente coisifica as crianças e adolescentes novamente. A gente volta às práticas menoristas. Isso é bem complicado, assim. A desistência, ela, digamos assim, seria menos pior, porque ela ainda está durante o procedimento, né? Não estou dizendo que ela é boa, ela é menos pior, e ela está realmente nesses períodos aí de adaptação e etc, né? Então ainda não se confirmou os vínculos.
E a devolução é a pior de todas, que é quando o adotante recusa, então, ter a pessoa do adotado como seu filho, depois de já ter transitado em julgado a ação de adoção. Bom, o estatuto vem lá e diz que filho é filho para todos os fins, que não há essa possibilidade. Lá no artigo 197 traz, então, a possibilidade de devolução depois do trânsito julgado, ou seja, depois de já ser filho para todos os fins. Eu entendo essa questão da devolução como uma aberração jurídica, ela é completamente voltada à ideia da época menorista. Essa palavra devolução é igual à desistência, a gente remete à ideia do consumidor, de produtos e serviços que a gente devolve se não gostou, se não era como a gente queria, né? Então, assim, é bem complexa. E, para mim, deveria se chamar abandono de filho. Então, claro, caso haja essa devolução após o procedimento da adoção, vai ter todo o procedimento de destituição do poder familiar, a criança e adolescente vai tentar ser reintegrada, claro, vai ver se não há possibilidade de se manter ali, se não, vai ser colocada, então, vai ser encaminhada para colocação em uma nova família substituta. E aí, gente, a gente está revitimizando essas crianças e esses adolescentes, né? Infelizmente. Então, é bem complicado. As pessoas que entram na fila da adoção têm que ter plena responsabilidade dos seus atos, daquilo que estão fazendo, né? Então, assim, filho é filho para todos os fins, não importa a origem, seja ela biológica, seja ela através dos procedimentos de adoção, tá? O estatuto diz que, caso haja desistência ou devolução, esses pretendentes ou adotantes, eles vão ser excluídos do cadastro de adoção e não vão poder, então, renovar a sua habilitação, salvo decisão judicial fundamentada. Então, caso o juiz entenda que foi correta essa desistência ou essa devolução, ainda pode ser que essas pessoas sigam nos cadastros de adoção ou, enfim, renovem a sua habilitação aí de tempos em tempos que ela tem que ser renovada. Tá lá no artigo 197 e parágrafo 5º, tá, gente? E por fim, para encerrar mesmo essa questão da adoção, vamos falar então da adoção à brasileira. Então, depois de falar aí de aberrações jurídicas, desistência e devolução, vamos falar da adoção à brasileira. A adoção à brasileira, gente, é um termo que vai denominar uma situação que não foi efetuada de acordo com as regras legais. Então, não foi feito de acordo com a lei. Então, quando a pessoa, sabendo que aquela criança ou aquele adolescente não é o seu filho, normalmente acontece mais com crianças, o registra de igual forma, sabe que não é seu filho, o registra de igual forma como se pai ou mãe biológicos fossem. Então, sem passar aí por todo o procedimento de adoção, sem passar na fila, pelo cadastro, pela habilitação, enfim, furando aí a fila, né, em decorrência de diversas situações. Em regra, isso é uma prática ilícita, tá? Isso é crime, a adoção brasileira é crime, tá lá no artigo 242 do Código Penal. Não pode registrar como sua filho que não é seu, certo? Não pode registrar como seu filho que não é seu, filho de outra pessoa. Se você já tem um vínculo aí, né, já pode ter uma adoção direta, passa pelo procedimento de adoção. Enfim, diversas situações aí que podem acontecer, mas ela é crime. O que acontece? A gente sempre vai olhar o interesse da criança e adolescente. Então, assim, pode ser que o juiz verifique esse crime como uma prática de nobreza. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Mãe foi abandonada, ia criar sozinho o filho, então um companheiro novo decide assumir, registrar, e enfim, e para cuidar, né, para dar toda a assessoria, todo o auxílio que ela precisa e registra como seu em decorrência disso. Pode-se verificar nesse caso que foi uma prática de nobreza, né? Tentou proteger a criança ali para todos os fins. E aí pode ser determinado, então, pode ser decretado o perdão judicial, tá? E principalmente, né, gente, se por um acaso for descoberto, né, anos depois que foi feita essa adoção brasileira, então muitas vezes a pessoa vai lá e diz assim, não era meu filho, eu registrei, não era meu filho, eu sabia que não era meu filho, é filho de outra pessoa, não é meu filho, não quero mais. Digamos assim, a relação acabou e aí a criança vira aquela moeda de troca, né, infelizmente, e aí acaba tendo discordância e joga isso para cima da criança. Eu vou tirar o meu nome daquele registro, porque ele nem meu filho é, eu registrei só para te ajudar. E aí já criou o vínculo socioafetivo, e vocês sabem que no Brasil hoje o vínculo socioafetivo ele é superior aos vínculos biológicos, então sinto muito, se já criou vínculos socioafetivos,
em regra, não vai ser excluído aí como pai ou mãe daquela criança ou daquele adolescente, tá? Regra geral, adoção brasileira, ou seja, que não é de acordo com a lei, não entra conforme os procedimentos de adoção, são crimes. E é isso, pessoal. Esse é, de maneira geral, todo o procedimento da adoção, das regras que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Espero que tenham gostado. Até!